the flow, entire culture lost in the overthrow. It came to see to take whatever they please. Then all they gave back was death and disease. But people were left with no choice but to decide. To conform to a system responsible for genocide. Responsible for genocide. Responsible for genocide. Oi pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver escutando o nosso programa Quintal da Galécia, que podemos escutar pela nossa Rádio Quintal. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma palavra que está sendo muito comentada em vários meios das redes, das televisões, das rádios, das notícias da internet a respeito do massacre palestino. Que também entendemos que esses extermínios sistematizados ocorreram em outros lugares do mundo. Mas o ponto inicial que eu faço aqui nesse momento é pela palavra genocídio. Uma palavra que é usada para referir-se a ações realizadas por determinados grupos com o objetivo de exterminar outros grupos por conta da sua opção religiosa, ideológica ou por questões ligadas à etnia, à raça e à nacionalidade. O genocídio, portanto, é um ato de destruir um grupo, seja étnico ou religioso, mas tem um elemento importante, que é a intenção de um agente para erradicar um grupo específico. A palavra genocídio surge no ano de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. Foi criada pelo advogado Raphael Lemkin, um judeu polonês que utilizou isso para conceituar os abusos sofridos pelas vítimas do genocídio nazista. Genocídio vem da junção de genos, palavra grega que significa tribo, com cide, expressão latina que significa matar. 4 anos depois, em 1948, o genocídio passou a ser definido como crime quando a ONU, a Organização das Nações Unidas, determinou um evento para tratar sobre o tema, a Convenção para a Prevenção e a Repressão do crime de genocídio. Em tese, neste marco do direito internacional, os países membros da organização se comprometem a fiscalizar e punir os possíveis autores. E agora, vamos ao nosso caso específico. Matéria publicada na página Galiza Livre, intitulada O Sinistro Funcionamento do Linguicídio, assinada por Marcos Abaldi. A ruptura da transmissão linguística familiar não é um processo nem natural, nem individual. Não são simplesmente preconceitos. Insere-se um projeto de extermínio linguístico e nacional. Interioriza-se a repressão do modo aniquilador para a própria identidade. Alguns estudos qualificam-no como deserção linguística. De alguma maneira, esta expressão culpabiliza as vítimas. Assemelha que existe outra possibilidade, que transmitir uma ou outra língua fosse uma questão de preferências. Obvia-se o contexto de crimes contra a humanidade em que sobreviveu o nosso idioma na Galiza. O ano de 1936 é uma data fundamental. De um dia para o outro, desapareceu qualquer outro discurso, qualquer outra ideologia, qualquer outra organização que não fosse a do fascismo espanhol. Com certeza, houve séculos de repressão linguística, mas o golpe de Estado de 1936 desprega uma violência inaudita, inimaginável e incompreensível. Uma violência genocida que organiza assassinatos em massa da população civil com o objetivo da destruição dos vínculos sociais. Uma violência sistemática que vai ocupar todas as instituições. Uma violência permanente que se prolongará durante décadas. Uma violência capilar que se estende por todo o território e por todas as faixas de idade. Violência genocida, sistemática, permanente e capilar que instaura o terror. Uma catástrofe social conhecida como trauma psicossocial ou trauma histórico. Mas não chega a isto. Ainda há uma última fase comum a todos os genocídios e que permite perpetuar a sua lógica. Depois de exercerem a violência, os perpetradores negam-na, invisibilizam-na, banalizam-na, naturalizam-na. Nem o Estado, nem a Igreja vão reconhecer o sofrimento causado. Portanto, não há possibilidade de reparação. Supremacismo castelhano e negacionismo são duas caras da mesma moeda. O pacto de silêncio estende-se à língua. Esta violência originária
vai provocar umas consequências devastadoras que transferem de maneira consciente e inconsciente pelo corpo social. A língua fica associada ao medo, ao perigo, aos problemas, e os galegos falantes não diglóssicos convertem-se em sujeitos torturáveis. Bom, pessoal, e continuando nesse sentido, nesse assunto, eu tenho aqui uma outra matéria chamada Linguicídio, outro negacionismo. É uma matéria assinada por Henrique Del Bosque Zapata e foi publicado no Nós Diário, que diz: um dos traços que me resulta mais repugnante do nacionalismo supremacista espanhol é esse ódio que destila contra o nosso idioma e essa justificação cínica do genocídio linguístico. E não creio exagerar, o linguicídio, genocídio linguístico ou glotofagia é o processo político e social pelo que a língua de uma determinada cultura desaparece, parcial ou totalmente, por motivo da influência direta e coercitiva de outra cultura que impõe a sua língua. Ademais, que negar ou mentir sobre o uso da violência simbólica e física faz parte da dinâmica desses processos de opressão, com o fim de apresentar a assimilação forçosa como um resultado espontâneo, natural e consentido. E com certeza, no Reino da Espanha, encontram-se níveis delirantes na mentira sobre o feito da violenta imposição histórica do castelhano. Mentiras e negações que se difundem e naturalizam desde organismos, instituições, meios de comunicação e grupos de fanáticos em defesa do espanhol, ou seja, do castelhano. Mesmo a própria monarquia assumiu entusiasta um papel protagonista na legitimação deste mau caratismo, desta face da colonização e da imposição cultural. O emérito João Carlos, sem nenhum tipo de pudor, chegara a afirmar na entrega do Prêmio Cervantes de 2001 que nunca foi a nossa língua de imposição, senão de encontro, e nada se obrigou nunca a falar em castelhano. Foram os povos mais diversos aos quais fizeram seu, por vontade própria, o idioma de Cervantes. Também recentemente, o rei Felipe VI sentenciava que o espanhol é mais que um dicionário, são valores e diversidade. E por fim, nessas mesmas ideias, foi publicado no Portal Galego da Língua a matéria Meio Século de Proibição do Idioma Galego, 1973 a 2023, matéria assinada por Manuel Lopes Zebral, que diz que antes de 1976, Francisco Rodrigues escreveu com uma ortografia espanhola que o galego e o português são a mesma língua desde uma perspectiva linguística. Embora desde uma perspectiva sociológica e política, é um consolo pouco convincente que o sejam. Escrevermos em português, como propôs Manuel Rodrigues Lapa e Ernesto Guerdacal, nem soluciona os nossos problemas, nem nos consola. É uma falsa alternativa, uma solução individualista e culturalista. Também temos a opinião de Ramon Pinheiro, no ano de 1973, ao proclamar, escrevendo com uma ortografia espanhola, não nos serve na Galiza o português literário atual, que nós nunca temos falado, nem escrito, embora o mesmo Ramon Pinheiro teria afirmado que o galego e o português são radicalmente a mesma língua, e que cumpre manter a comunidade das línguas portuguesa, brasileira e galega, porque nos abre universalidade cultural. Seria nécio renunciar a tal. Porém, escrever galego com ortografia portuguesa é que não. Pinheiro contrapõe o analfabetismo para escrever em galego a alfabetização obrigatória em castelhano das pessoas galegas. Desta forma, Ramon Pinheiro e Francisco Rodrigues concordaram em que deveria se escrever em galego com uma ortografia espanhola, que não deveriam escrever galego com uma ortografia portuguesa, isto é, a nossa secular ortografia. E terceiro, rejeitar veementemente a proposta de Manuel Rodrigues Lapa e de Ernesto Guerdacal. Também tivemos publicado, no dia 12 de agosto de 1980, o tomo terceiro da prosa galega, escrito por Ricardo Carvalho Caleiro, feito com a nossa secular ortografia. Mas, no prólogo, um texto escrito com a ortografia espanhola que introduz o uso da letra J e da G
em vez do X. Após meio século da carta a Dom Manuel Rodrigues Lapa, de Ramon Pinheiro, eis que Francisco Rodrigues publica Uma etapa estelar e conflituosa na Galiza, um reino com classe dirigente. Neste livro, ele denuncia a violência que sofrem pessoas indefesas por utilizarem o galego, referenciando e reconhecendo a autoridade de Carvalho Caleiro. Entretanto, Francisco Rodrigues não aborda o conceito repressão e opressão linguística e nacional. Ele até concorda com as análises de Ricardo Carvalho Caleiro a respeito da identificação do galego e do português como a mesma língua. Só que, apesar de tudo, Francisco Rodrigues mantém a escrever em uma ortografia espanhola, e não a ortografia utilizada por Carvalho Caleiro. Ainda opina que Portugal deveria favorecer a reintegração, facilitando a comunicação oral e escrita da língua portuguesa no espaço social galego e da língua galega no seu. Entretanto, este autor coincide com a política linguística da Junta da Galiza. Para este autor, na política linguística está a solução. A solução não é a alfabetização do povo galego na sua própria língua e cultura, no estudo e aprendizagem da língua com a ortografia portuguesa, ou seja, a nossa secular ortografia, a dos séculos XIII e XIV, que na Galiza que Francisco Rodrigues destaca pelo seu esplendor. Para ele, a alfabetização do povo galego em português é uma aspiração elitista compatível com a assimilação ao espanhol do conjunto social galego. Ele afirma que necessitamos da colaboração com outros estados de língua portuguesa, mas omite a existência da CPLP com 27 anos de existência. Enfim, Francisco Rodrigues, em seu trabalho, omite as palavras proibição, repressão e linguicídio contra a população galega. O mesmo autor que descreveu nesse trabalho que nós mesmos somos os principais agentes destruidores do nosso idioma e que não podemos dar por irreversível esta situação linguística, topologia, qualidade e especialidade do idioma falado e escrito. O problema é que Francisco Rodrigues é um agente principal da destruição da ortografia do nosso idioma, usando durante mais de meio século a ortografia do vencedor e não a do vencido. Bom, e antes de acabarmos, eu queria lembrar que o tema inicial foi a palavra genocídio, que em grego pronuncia-se ienoctonia, mas que também, em vários casos, utiliza-se a letra etimológica, como genocide em inglês, genocídio em italiano, genocídio em francês, genocídio em castelhano, e que na nossa ortografia histórica etimológica também a palavra genocídio é com a letra G. Os galegos pronunciam genocídio, porém a grafia inicial é com X, em desacordo com a etimologia da palavra. Uma invenção aprovada em 1982 e que colhe atualmente os seus frutos amargos. Valeu, pessoal, um forte abraço e até o próximo. Rádio Quintal, olhando o passado para entender o presente. Terra e Língua.